Um cara acaba entrando no caminho de um dos mais perigosos psicopatas de todos os tempos, e para não perder o dinheiro e nem a vida, ele terá que tentar ao máximo lutar contra essa estranha força da natureza. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Onde os Fracos Não Têm Vez. E pessoal, nós estamos quase chegando a 550 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever, e também caprichar no like para bater a meta de 5.954 likes. E agora, bora lá! Começamos vendo Anton Chigora sendo levado preso e enquadrado na delegacia local, só que enquanto o jovem policial falava com seu superior pelo telefone, Anton escapa de suas algemas, finalizando o policial logo depois que ele desliga o telefone. Depois disso ele se lava, pega seu atirador de dardos e vai embora em um carro de polícia. Algum tempo depois, ele finge ser policial e para um carro na beira da estrada. Ele vai até o veículo e ordena que o motorista saia, e assim que isso acontece, ele usa sua pistola de dardos como arma e dispara uma rajada extremamente perfurante para finalizar o cara. Mais tarde, Llewellyn Moss, que estava caçando pelas redondezas daquele vasto deserto árido, acaba avistando vários carros abandonados. Ele vai até lá checar com sua arma e vê muitos corpos pelo chão, incluindo corpos de cachorros. E pelo amor de Deus, né gente, quem é o ser maligno que tira a vida de um doguinho? O cara vasculha mais um pouco e encontra um coitado no fim de sua vida com várias armas no carro e centenas de quilos de contrabando. Como não poderia ajudar o homem, Moss pega suas armas e vai embora para procurar o responsável por toda essa bagunça. Ele vai atrás do último homem e pensa como um assassino passaria pelo caminho. Logo ele acha alguém sentado na sombra de uma árvore e vai até lá com uma submetralhadora, mas tudo que ele encontra é mais um cadáver. Então Moss pega a arma que tinha ali e também pega o dinheiro que havia na maleta, e aí ele volta para seu carro. À noite, Moss chega em casa e esconde suas armas na parte de baixo antes de entrar. Lá dentro, Carla Jean Moss pergunta o que havia na bolsa, e apesar do homem responder sinceramente que era muito dinheiro, ela não acredita. De madrugada, Llewellyn se arruma para sair. Carla Jean até pergunta sobre o que o cara estava indo fazer, mas ele apenas responde que era algo que ele com certeza se arrependeria, e que se ele não voltasse, ela deveria dizer à mãe dele que seu filho a ama. Só que como a própria mulher fala, a mãe dele já está no céu. Bom, provavelmente. Após isso, Llewellyn volta até o local onde achou todos aqueles corpos. Só que dessa vez ele levou água para caso o homem ainda estivesse vivo. Só que nesse momento o homem já não podia ser visto. E sentindo que havia algo estranho ali, Moss puxa sua arma para ir verificar. E aí ele descobre que alguém havia finalizado o cara. De repente, algo aparece pelas redondezas e Llewellyn se esconde rapidamente atrás do carro, enquanto vê os caras furando os pneus do seu carro para ir pegá-lo. Ele recebe tiros e sai correndo dos caras, mas obviamente não teria como ele fugir de um jipe apenas correndo. Por isso ele acaba sendo atingido e precisa se jogar no rio que tinha ali para não ser mais alvejado. Mas até mesmo no rio, os problemas não acabam, já que os perseguidores ordenam que um cachorro feroz fosse atrás dele. Sem mais escolhas, Llewellyn é obrigado a finalizar o pobrezinho. E um pouco mais tarde, Llewellyn tenta ao máximo amenizar suas feridas. Paralelo a isso, Anton estava comprando algo em uma lojinha de beira de estrada, e como um bom psicopata que é, ele puxa a briga com o dono do estabelecimento por nada, e até mesmo começa a perguntar sobre a vida do homem. Só que ao saber algumas coisas pessoais, ele aparentemente começa a ficar com nojo do senhor. Até que uma hora, Anton pergunta qual é a maior perda que o cara já teve em apostas. O senhor não entende muito bem, só que o assassino força o homem a jogar cara ou coroa. O senhor até tenta dizer que não quer apostar, mas vendo que não tinha opção, ele acaba escolhendo. E para sua sorte, ele ganha. Mal sabia o senhor que se ele perdesse, poderia ter sido aposentado ali mesmo. À noite, Llewellyn pega suas armas, alguns remédios e avisa para Carla Jean que ela precisa ir imediatamente para a casa da mãe dela, pois logo alguém virá para recuperar os 2 milhões de dólares. Então Carla vai rapidamente arrumar suas coisas. De volta à área dos assassinatos, Anton chega com 2 homens de terno, supostamente os donos da pasta. Eles investigam o local para descobrir onde Llewellyn poderia estar. E aí um dos homens dá ao assassino um dispositivo de rastreamento que é conectado à pasta contendo os 2 milhões. E após receber o dispositivo de rastreamento, Anton atira nos 2 homens. Na manhã seguinte, o xerife Ed Tom Bell chega ao local do tiroteio e encontra um carro em chamas. Ele se junta com seu parceiro Wendell e ambos acertam na mosca o palpite de que esse era o carro que foi roubado anteriormente e que agora o ladrão está se movendo com outro carro. Depois de inspecionar a área, os 2 policiais encontram a caminhonete de Llewellyn e o xerife reconhece ela facilmente e já sabia que pertencia a Llewellyn. Rapidamente eles chegam ao local onde estavam os corpos. A dupla investiga a cena que eles supõem ser de um negócio de substâncias que deu errado, mas eles também notam os 2 homens de terno e comentam que pode ter acontecido mais do que aparenta. Paralelo a isso, Anton chega na casa de Llewellyn e bate na porta. Só que como não recebe uma resposta, ele encaixa o bico de sua arma diretamente na fechadura da porta e dispara uma rajada de ar pressurizado para derrubá-la. Com isso, a fechadura atinge a parede e deixa uma marca. Só que quando o cara entra, tudo o que encontra é uma casa vazia e até mesmo com as cartas abandonadas. Então Anton vai até a geladeira, pega um pouco de leite e se senta por um momento. E após isso, ele continua sua caçada por Llewellyn. Anton vai até a atendente que supervisiona o estacionamento dos trailers para conseguir algumas informações sobre o homem, mas a mulher se recusa firmemente a dar qualquer dado e até mesmo mostra uma postura firme em sua decisão. E isso é muito interessante, levando em conta o nome do filme em português e os eventos que acontecem nele, principalmente em um local e um momento histórico onde os fracos não têm vez, igual nos
dias em que se passa o filme, ou até mesmo nos dias de hoje. Ser forte e firme em suas decisões são de fato a melhor escolha e estilo de vida. Definitivamente se você estiver enfrentando alguém como Anton, né, que até mesmo se mostra impressionado com quão forte é essa supervisora, e decide ir embora sem atormentá-la. E eu disse sobre o título em português, certo? Então, mais à frente eu vou mostrar e falar sobre o título em inglês, que dá um sentido bem diferente ao filme também. Então, passamos para o casal. Llewellyn está indo para Delray comprar um carro sem registro, e Carla Jean está indo para a casa de sua mãe. E apesar de sua mulher insistir que está com um mau pressentimento, Llewellyn tenta acalmá-la dizendo que tudo vai dar certo. Paralelo a isso, o xerife e o Wendell aparecem na casa de Llewellyn logo depois que o assassino saiu. Eles inspecionam o local e notam o amassado deixado na parede. O xerife também percebe que o copo de leite que Anton deixou na mesa ainda está fresco, e por isso o oficial Wendell fica irritado ao perceber que eles estavam a um passo atrás. Mais tarde, Llewellyn faz check-in no Regal, um hotel de beira de estrada. Ele examina o lugar, pega um pouco de dinheiro e depois guarda a maleta cheia de grana em uma das tubulações de ar. Mal sabia ele que Anton estava ligando para a casa de sua sogra na intenção de achá-lo. À noite, Llewellyn volta para o hotel em um táxi, mas logo percebe que as coisas por ali iam ficar estranhas. Afinal, tinha um veículo suspeito perto de onde ele estava ficando. Por isso, ele fala para o motorista levá-lo para outro lugar. No dia seguinte, enquanto fazia uma boquinha em um restaurante, o xerife recebe a notícia que não foi achado nenhum projétil dentro das vítimas, ou cartuchos no chão. O que significa que ou foi tudo recolhido, incluindo as balas que estavam nos corpos, ou eles tomaram tiro de algo que não deixava projéteis. Na parte da tarde, Llewellyn faz preparativos para seus perseguidores. Ele compra alguns materiais e aluga um quarto adicional no hotel. Ele fez isso para deixar estrategicamente um quarto vago, quem sabe para uma possível fuga ou para que ninguém acabe botando os olhos em sua maleta. Mais tarde, Anton liga seu rastreador e encontra sinais vindo do Hotel Regal. Por isso, ele vai para o motel de Llewellyn e examina a área enquanto observava a luz de bip em seu rastreador. De repente, o cara para o carro bem perto do quarto de Llewellyn. Ele vai até o balcão para olhar o mapa do motel e começa a procurar os quartos um a um. Então, o assassino aluga um quarto, tira seus sapatos e pega seu tanque de ar pressurizado que carrega na mão e caminha em direção ao quarto 138. Enquanto isso acontecia, Llewellyn estava numa boa tentando pescar a maleta na ventilação. Finalmente, Anton atira na fechadura da porta com um tanque de ar e invade com uma escopeta silenciada. Ele encontra um homem diferente no quarto 138 e o finaliza com um tiro. Depois disso, ele encontra outros dois homens no banheiro e sem misericórdia nenhuma ele os finaliza. Só que Llewellyn, que estava no quarto ao lado dele, ouve a bagunça no outro quarto. Anton se senta na ponta da cama e tira as meias. Ele procura a maleta no quarto e fixa os olhos no duto de ventilação. Então o cara desparafusa a tampa do duto usando uma moeda e encontra apenas marcas de derrapagem deixadas pela maleta que Llewellyn já havia retirado e indo embora de carona. No dia seguinte, em um grande escritório, um homem que usava um chapéu de cowboy e se chamava Sr. Wells entra na sala. Seu chefe pergunta se ele conhece Anton Shigora e o cara revela que ele conhece muito bem. Os dois homens conversam sobre Anton, a pessoa que originalmente contrataram para rastrear seu dinheiro perdido, e agora os traiu e começou a agir por sua vontade própria. E o Sr. Wells é o novo designado para rastrear o dinheiro e Anton. Paralelo a isso, Llewellyn chega em outro motel chamado Eagle Pass. Ele se registra e fala pro homem na recepção ligar para ele caso houvesse algum homem fazendo check-in. Mais tarde, no meio da noite, Llewellyn começa a revistar a maleta, e no meio da grana ele encontra o dispositivo de rastreamento. Só que antes que ele seja capaz de se livrar disso, o cara ouve um barulho suspeito do lado de fora. Llewellyn até tenta falar com o recepcionista, mas ninguém atende. Então ele se move silenciosamente para checar a porta, pega sua espingarda e a aponta contra a porta. Ele apaga o abajur e espera por um tempo que parecia ser interminável, enquanto escutava passos pesados se aproximando naquele silêncio mortal. De repente, ele vê a sombra de um homem por debaixo da porta. Anton percebe que a lâmpada poderia estar lhe revelando, e por isso a desliga. Depois disso, ele explode a fechadura da porta e atinge Llewellyn no peito, e ele dispara sua espingarda contra Anton e pula pela janela. Então Anton dispara outro tiro, mas erra o alvo, e aí Llewellyn pega suas coisas e volta para a entrada do hotel. Depois disso, ele segue para o beco dos fundos, só que Anton dispara outro tiro pela janela e atinge a lateral do abdômen de Llewellyn. No entanto, mesmo ferido, o cara não podia parar. Então ele se esconde em uma esquina e assim que o caminhão passa, o cara vai pedir uma carona. Mas antes que ele consiga partir, Anton atira no motorista. Llewellyn pisa no acelerador e Anton continua atirando no carro. Logo em seguida, o veículo bate e Moss precisa sair e se esconder atrás de outro carro. E aí ele fica observando o reflexo de Anton pelo vidro de uma lanchonete próxima. Anton chega para inspecionar o carro. Ele segue o rastro de sangue com seus olhos e no último momento consegue perceber que era uma armadilha. Assim ele é capaz de desviar de um tiro e se esconder, mas Llewellyn usa sua espingarda e dispara no carro que Anton se escondeu. Mas ao inspecionar atrás do carro, Llewellyn encontra apenas rastros de sangue de seu perseguidor, e como estava machucado e ensanguentado, ele vai a pé cruzar a fronteira com o México. E aí, enquanto caminhava na calçada da ponte, Llewellyn se depara com um grupo de jovens, e aí o homem oferece $500 por um casaco de um dos garotos. Depois disso, já estando totalmente quebrado e desolado, ele joga a maleta para o outro lado da ponte, e assim que cruza a fronteira com sucesso, Llewellyn desmaia e só acorda na manhã seguinte em uma escada de pedra em um
parque no México. E aí o cara é recebido por uma banda tocando uma canção. Ele dá algum dinheiro para os caras e pede por cuidados médicos. E enquanto isso, Anton planeja cuidar sozinho de seus próprios ferimentos. Então ele faz um tipo de coquetel molotov com um tanque de gasolina de um carro que tinha perto da farmácia. A explosão é suficiente para distrair os civis e os lojistas, para que não percebam Anton roubando os materiais médicos. Após isso, Anton entra em um hotel, toma um banho e esteriliza seus machucados. E aí o cara pega os restos de bala que ficaram alojados na sua coxa. Enquanto isso, na delegacia, o xerife planeja visitar Carla Jean em Odessa para ver como ela está e ver se ela sabe de alguma coisa. Em paralelo, Llewellyn acorda em uma cama de hospital e vê Wells bem ao seu lado. O projeto de cowboy fala que Anton pode estar indo atrás de sua esposa. Por isso, Carlson Wells oferece sua ajuda em troca da maleta uma última vez, antes de deixar Llewellyn sozinho. Já em Odessa, o xerife se encontra com Carla Jean. Ele está ali para tentar descobrir o paradeiro de Llewellyn para assim ajudá-lo. Só que Carla Jean fala ao xerife que não sabe onde ele está e que tudo vai ficar bem, já que ele é o melhor. E vendo que não teria jeito, Ed conta uma história para mostrar que não existe um resultado garantido e qualquer um pode se dar mal sem razão. E obviamente essa história mórbida faz a mulher ficar desconfortável. Enquanto isso, Wells refaz os passos de Llewellyn e assim consegue localizar a maleta do lado da ponte. Então à noite ele retorna para seu quarto de hotel. Só que para seu próprio azar, ele é pego de surpresa por Anton, que já estava esperando por ele. Wells até tenta negociar para sair da situação, só que Anton não dá ouvidos e diz para o cara aceitar a sua morte. Sabendo que é inevitável, Anton pergunta a Wells se a regra que ele seguiu trouxe ele até esse momento, do que adianta ter algo como código. Mas antes de ser capaz de continuar a conversa, o telefone toca e Anton atira em Carson. Então o cara pega o telefone e fala com Llewellyn. Ele dá a seu alvo uma última opção e diz para Llewellyn desistir do dinheiro e morrer em paz, pois fazendo isso, Anton pouparia a vida de Carla Jean. Só que Llewellyn rejeita o acordo e ameaça Anton em vez disso. E vale dizer que fica ainda mais evidente como Anton realmente despreza pessoas que se curvam ou mostram fraqueza para ele ou para o perigo. Tanto que ele faz o máximo para ridicularizar Carson, uma atitude totalmente diferente da que ele teve com o supervisor anteriormente, mesmo que as situações sejam totalmente diferentes, é claro. Passamos rapidamente para a dupla de oficiais. Wendell conta que os homens finalizados eram mexicanos, e Ed dá uma resposta totalmente inesperada. Ele diz que a pergunta que fica no ar é: quando que eles deixaram de ser mexicanos e por quê? E para piorar, ele ainda fala que não precisavam mais investigar, já que todos morreram de causas naturais. Bom, natural no tipo de trabalho que eles fazem, é claro. E já dá pra ver que esse cara tá indo trabalhar no modo automático. Depois disso, vemos Llewellyn voltando para a América, comprando algumas roupas e recuperando a grana que estava escondida. Então ele liga para Carla Jean para contar seu plano de fazer ela deixar o país com a grana. E assim ela estaria segura até que ele lidasse com Anton. Só que mesmo tentando parecer bem, Carla Jean nota que a situação estava ruim e que Llewellyn estava machucado. Enquanto isso, Anton percebeu que o dono da maleta de 2 milhões colocou 2 dispositivos de rastreamento nela e deu um rastreador aos mexicanos. Por isso, Anton fica com raiva, invade o escritório do cara e lhe finaliza, deixando um contador que estava conversando com o cara extremamente em choque, achando que ia de vala também. Mas parece que ele soube dar as respostas corretas e viveu mais um dia para contar história. Nesse momento, os mexicanos estavam indo atrás de Carla e sua mãe. O líder dos mexicanos fala com a mãe da mulher e descobre que elas estão indo para El Paso. E Carla Jean, que havia entrado no terminal, liga para o xerife e oferece a localização de seu marido na intenção de conseguir ajuda. Mas ao mesmo tempo, Anton estava conversando com um homem na beira da estrada para tentar descobrir os lugares mais prováveis que Llewellyn tinha ido. Além, é claro, de pedir educadamente que o homem tirasse as gaiolas de galinha e entregasse o carro. Só que esse aqui não dá pra saber se ficou vivo. O que vocês acham, galera? Mais tarde, Llewellyn chega no hotel para esperar por Carla Jean. Só que enquanto isso, ele conversava com uma jovem mulher na beira da piscina. Em seguida, tudo que vemos é o xerife chegando na localização de Llewellyn. De longe, ele vê um punhado de civis correndo pelas ruas, além de tiros e corpos para todos os lados. Ele corre para dentro do apartamento, só que infelizmente já era tarde demais. Tudo que Ed encontra é o corpo sem vida de Llewellyn. À noite, Carla Jean chega ao local desesperada. Ela e o xerife apenas trocam os olhares, e assim ela percebe que seu marido se foi para sempre. Depois, em um restaurante em El Paso, o xerife e o chefe da polícia local conversam sobre os crimes cada vez mais violentos e cruéis que estão sendo cometidos. Os dois também falam sobre como Anton era assustador, praticamente um fantasma. E o chefe de polícia aponta que Anton voltou em uma de suas cenas de crime. Essa observação deu ao xerife a ideia de retornar e averiguar o local onde Llewellyn foi morto. Ao chegar lá, ele fica surpreso ao descobrir que a fechadura da porta foi perfurada igual no trailer do casal Moss. Ele entra no local sem saber que Anton estava no quarto ao lado. O xerife inspeciona a sala procurando pelo assassino, mas ele não encontra nada exceto uma tampa de ventilação aberta. No dia seguinte, o xerife visita um velho amigo dele chamado Ellis, um adorador de gatos. Eles também falam sobre os velhos tempos, discutem os planos do xerife de largar o emprego por estar se sentindo incapaz, e também o fato dele estar cada vez mais preocupado com sua incompetência no caso de Llewellyn e Anton. E aqui nós vemos o porquê do nome em inglês do filme No Country for Old Men, que em tradução literal ficaria onde os velhos não têm vez. Isso representa todo o conflito de gerações que tem no filme. E até por isso, o livro que inspirou o filme tem
tem esse nome no Brasil. Isso ficou explícito no personagem do xerife, já que por conta de ser um cara mais velho, ele sempre acabava ficando vários passos atrás, seja de Llewellyn, de Anton ou até mesmo dos mexicanos que conseguiram finalizar Llewellyn, mas não apenas em questões físicas, mas sim em vários aspectos da história. Alice, em resposta, relata uma história de um outro caso, um policial que foi baleado em sua própria casa na frente de sua esposa. Alice diz ao xerife que o que ele sente não é novo, afinal pessoas ruins sempre existiram no mundo e sempre vão existir, e por isso ele tem que aceitar e seguir em frente. Algum tempo depois, Carla Jean termina o enterro de sua mãe e volta para casa, só que infelizmente ela encontra Anton esperando por ela em seu quarto. A mulher diz que sabia que não havia acabado, mas também conta que não ficou com o dinheiro, e que o pouco que tinha foi usado para enterrar a própria mãe, e a resposta de Anton é que ela não precisa mais se preocupar com isso. Então a mulher se sente totalmente sem esperança e conversa com Anton, tentando convencer o cara a não fazer isso. Só que ele diz que precisa fazer isso, afinal ele ofereceu um acordo, e foi Llewellyn que não aceitou. Carla Jean diz a ele que sabia que ia morrer no momento em que o viu ali, pois ela sabia que ele era louco. Então Anton diz que eles podem jogar uma moeda para decidir o destino dela. Só que totalmente indignada, Carla Jean se recusa a adivinhar, e argumenta que no final Anton faz as coisas por conta própria, e não por destino. Em seguida vemos Anton saindo da casa de Carla Jean, e verificando seus sapatos para ver se não tinha sangue. Depois disso, enquanto dirigia para ir embora, Anton acaba sendo atingido por outro carro, e o acidente faz ele ter um ferimento exposto no braço. Dois garotos veem isso e se aproximam de Anton. Então ele paga o garoto pela sua camisa para usar como tipóia, e vai embora dali antes que as autoridades cheguem. 2 dias depois, enquanto o xerife já aposentado estava tomando café da manhã com sua esposa, ele conta para ela alguns sonhos que teve na noite anterior. O primeiro era sobre ele e seu pai, só que como seu pai morreu ainda jovem, é como se ele fosse muito mais velho que ele naquele momento. Enfim, nesse sonho ele ia encontrá-lo na cidade para ganhar algum dinheiro, só que no final ele perdia tudo. No segundo sonho, ele e seu pai estavam de volta nos velhos tempos. Os dois estavam a cavalo e passando por um caminho nas montanhas. Estava frio e nevando. Seu pai cavalgava mais rápido e por isso passou por ele sem dizer nenhuma palavra. Só que assim que foi ultrapassado, ele viu que seu pai estava carregando fogo. Ed disse que sabia que seu pai estava indo na frente para fazer fogo em algum lugar, para assim os dois terem calor e luz. Fala galera, vocês acham que conseguiriam sobreviver ou até mesmo derrotar Anton? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.